Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que você esteja me vendo, eu sou a Ale Rocha. Hoje a gente vai ler o tarô da semana do dia hoje, 9 de junho, até dia 15. No meio desse caminho tem o Dia dos Namorados, que para a nossa cultura brasileira é muito forte, é muito importante. A gente vai ver também a área de trabalho, a área de bem-estar, e sim, a área de amor. Mas o tarô do amor em junho para os signos tá aqui no canal, olha lá na playlist, tá bom? Procura lá a leitura do amor em junho e tem uma playlist nova, se chama Atemporal, que ali é Coringa. Você pode chegar a qualquer momento naquelas lives. Tem a mais recente que é Tarô e Runas, com a minha amiga Val Alencar do canal Olhar para Si Runas, que tá muito bacana também, para você se concentrar, meditar na sua questão e te direcionar na questão. Vamos ver a área geral. Porque a gente está no mundo, né? A gente está no contexto da sociedade. Ó, e saiu 2 arcanos maiores, hein? Contexto maior mesmo. Uma semana de decisões, de esforço, de direcionamentos para todo mundo. Uma semana de decisões conscientes, tá? Decisões, bem controladas, rumos, sabe quando você toma a rédea, literalmente aqui, ó, tomar as rédeas da situação? É isso. É diferente da carta do enamorado, onde pelo emocional ele tá todo tontinho: "Ai, para onde eu vou?". Não, aqui a pessoa sabe para onde vai. Então é uma energia para você tomar decisões essa semana, você saber para onde direcionar. E conscientemente, hein, decisões maduras, decisões, olha, a energia vai estar ótima essa semana, para quem tem que tomar decisões. Vai ser muito bom mesmo. Gente, tá saindo só arcano maior quase. Olha isso aqui, a papisa. Papisa dizendo que justamente é uma semana de movimentos kármicos acontecendo aí na vida de muita gente, viu. Olha lá, olha lá, movimentos que podem trazer, pode ser que você sinta que esses movimentos de decisão que você venha a tomar, talvez tragam um cansaço maior, uma estafa maior, ou seja, é uma batalha mesmo, tá, é uma semana de batalha, de demanda, de ter que correr atrás de se esforçar. Apegue-se já, desde já, a Papisa está falando, aos seus conhecimentos, à sua espiritualidade, à sua ancestralidade, saiba pedir os conselhos para as figuras mais velhas, principalmente, olha, vai ter gente aí que vai perceber essa necessidade de buscar o aconselhamento, o direcionamento de pessoas mais velhas femininas, você vai identificar, né, isso aqui é uma leitura geral, né, gente, então eu tô pegando aqui um apanhadão, para que você tenha o melhor direcionamento e consiga superar essa fase dessa que começa essa semana. Você ainda vai se desenrolar, talvez pelos próximos 10 dias, você ainda vai perceber essa sensação de desgaste em alguns momentos a mais nos próximos 10 dias, que podem trazer aí, vamos ver, trazer um cansaço? É porque vai ser uma semana mais puxadinha, viu, mais difícil. Independente do lugar do mundo que você está me escutando, a gente está falando se você está se sintonizando aqui, porque essa mensagem está sendo direcionada também para você ou alguém muito perto de você, então você tem que ver. É muito no lado prático da vida, tá, gente? Apesar do cansaço que pode acontecer por conta dessa semana, também vai te ajudar no lado prático da vida, você se resolver nas suas coisas, sabe? É engraçado, sabe o que me lembra? Sabe quando a gente tira férias e a gente trabalha mais dentro de casa do que lá no trabalho? Vocês já passaram por isso? É mais ou menos isso. Vocês vão ter aí uma trabalheira, mas muito das coisas práticas da vida. Calma que vai ser bom, tá? Essa trabalheira, isso, claro, para quem tá na lida, para quem tá se esforçando. Isso vai gerar coisas boas, vai gerar lá na frente a sua organização material. Como assim, Alexandra? Você que vai me dizer. Eu não sei. Será que você vai conseguir botar a sua casa em ordem? Será que você vai conseguir começar ou terminar uma obra que você estava precisando na sua casa? Será que você vai conseguir ajeitar as coisas que você tinha que ajeitar no seu trabalho? Não sei, você que vai me dizer, porque aqui é muita coisa prática da vida que vai ser puxado a atenção. Então presta atenção quando você estiver ali se relacionando, você vai ter que tomar decisões importantes, você pode vir a se sentir mais desgastado, pode ter aí algumas demandas, algumas coisas, você fala assim: "Ai meu Deus do céu, que trabalheira é essa?". Mas isso, você se esforçando, você vai alcançar essa organização que você precisa. Que essa cartinha aqui, todo mundo tem medo dessa cartinha, né, mas ela tá falando das coisas da vida, das coisas práticas, relacionamentos, assim, ó, materiais. E o que que ela mostra em seguida?
A harmonização da matéria, ou seja, dinheiro, de repente você se esforçando, você vai ver que você vai conseguir enxergar onde você pode tem gente aí que vai enxergar onde está perdendo dinheiro, que às vezes a gente não enxerga, né. "Ai, tô perdendo dinheiro, mas eu não sei como". Tem gente que vai cair a ficha. E aí é que vem a dor também, viu. Que às vezes para algumas pessoas cair a ficha é ótimo. "Ai, que bom, consegui entender onde eu tô perdendo dinheiro". Para outras pessoas, meu amor, não é bom, porque a gente sempre acha que a culpa é do outro, até que a gente repara que: "Olha, então vai ter gente aí que vai cair a ficha, então te prepara". Mas isso vai ser para o seu bem, porque aí você vai conseguir finalmente se organizar também, né. Se você não estava enxergando onde você está perdendo dinheiro e agora vai enxergar, opa, pode doer, o choque de realidade pode doer, mas é com esse choque de realidade que você consegue se reorganizar. Vamos para a área de trabalho? De quem está assistindo aqui, ou quem vai ver essa gravação ao longo da semana, finanças, os corres. Opa, coisas novas acontecendo, movimento, ai que coisa boa, gente, eu acho ótimo, adoro quando vem movimento e quando vem essas cartas de movimento, de coisas novas acontecendo, de oportunidades acontecendo, pessoas que vão conseguir emprego até fora da sua cidade, pessoas que estão ali se aventurando, jogando as sabe, se jogando, se lançando mesmo, caminhos abertos. Ai, que maravilha, caminhos abertos para o trabalho. Olha essa cartinha. Poxa vida, gente, caminhos abertos para o trabalho essa semana. Gente, isso é uma energia geral. O que que isso significa? Que dentro da conjunção geral da sua realidade, as suas ligações com as outras pessoas, o lugar onde você vive, as oportunidades que vão acontecendo, vai estar tudo ali. Aí o tarot está mostrando um caminho para você. Depende de você caminhar. Então o caminho está lá, agora você tem que ir. A energia está acontecendo, conjunção astral, a espiritualidade, os planos maiores do lugar onde você está, plano maior que eu falo assim, dentro da economia mesmo. Então agora é você se sintonizar. O caminho que está sendo mostrado essa semana é esse, é um caminho de aberturas, é um caminho de quem estava parado agora vai ter chance sim de se mexer, mas não é que assim a coisa vai cair do céu. Ai, que maravilha, caiu do céu. Não, é você que tem que se mexer, você que tem que fazer. O caminho está aberto para você, então faça, não fique parado. O que estava parado vai ser mexido, o que estava parado ali na mesmice vai ter alguma coisa ali que vai, ó, dar a cutucada. Então vai atrás, para quê? Para abundância, para prosperidade, para satisfação. E quando eu falo abundância, satisfação, essa carta aqui principalmente mostra essa satisfação, essa abundância, essa prosperidade no seguinte sentido, eu sempre falo, tem gente que ganha R$ 20.000 por mês, gasta 50, essa pessoa não é próspera. Não é. "Ai, mas ela gasta 50", mas ela não é próspera, ela gasta mais do que tem, ela não vive dentro da própria realidade. Fica se autoenganando. Agora essa semana vai ser uma semana boa, aberta para você ter essa prosperidade, essa satisfação, ou seja, se você ganha 20, você vai viver com você vai ter essa satisfação de saber como, você que tem que fazer, olha lá, você que tem que fazer, não vem dizer que vai cair do céu, que não vai cair do céu, mas vai estar muito aberto para você saber viver com 17. Se você vive com 2, você vai conseguir visualizar oportunidades, aí é que está a maravilha, oportunidades de sair disso, para ter mais respiro, para ter mais fôlego. Vai ser fácil? Não. Se alguém me falar que: "Ah, mas você disse que ia cair do céu", não disse, não vai cair do céu, tá. Isso aqui é a cartinha da trabalheira, do trabalho. E por quê? Porque você está no mundo. E eu gosto muito dessa carta quando ela vem nesse contexto geral, que ela lembra a gente que nós estamos no mundo. Essa é a nossa realidade. Então temos que aprender a lidar com essa realidade. Mas esse aqui indica um movimento, o movimento do esforço, da dedicação, do trabalho, para que você possa ter sim o quê? Olha essa aqui que belezinha. Esse equilíbrio. Por isso que eu falei, quem tem 2 é obrigado a viver com 2, mas é uma semana que vai mostrar os caminhos, consiga achar uma renda extra, por exemplo, uma renda extra de trabalho, não se deixe enganar, não vai ter milagre. Tem muita gente se ferrando aí com essas histórias de bet, porque acredita "Ai, porque eu vou fazer a grande sorte, tudo vai guinar", não, você vai é para baixo, vai é para baixo e ficar para baixo. A não ser que você se esforce em vencer o vício, se esforce em buscar ajuda, se esforce em buscar, uma renda extra, mas buscar ajuda,
tá? Então aqui é para todo mundo que está se esforçando para sair disso. E você consegue. Se você se enfiou nisso, você consegue sair sim. Não deixe ninguém te falar o contrário. Você consegue sair dessa sim. Até porque, ó, essa carta aqui, ó, isso aqui tá prometendo equilíbrio. Essa semana promete equilíbrio para você. Você vai conseguir vencer. Você que está enfrentando problemas e se dedicar ao trabalho duro, mantenha a sua fé porque você vai conseguir. Não deixa ninguém te falar o contrário. Ai, mas ali eu queria que fosse uma leitura fora da live. Tudo bem, olha aqui na descrição do vídeo. Você pode mandar uma perguntinha no WhatsApp, aí tem os valores, respondo com áudio, tiro foto da mesa e te mando. E também a gente pode ficar 1 hora. Aí você também tem a opção de agendar 1 hora inteira comigo. Agora eu vou ver a parte de família. Pode ser a família sua de origem, é a que você nasceu, mas pode ser a sua família que você formou ao longo da vida. Pode ser a sua família espiritual, eu não sei. Você que sabe. Eu vou ler. Aí você se conecta. Oh! Oh! Ai, graças a Deus. Eu sempre quando eu vou tirando, eu vou vendo: "Ai, que carta boa", aí de repente o tarô manda uma "ó". Eu não, a semana boa, gente. Vamos aproveitar essa semana. Que semana boa para ter harmonização, que semana boa para ter encontros. Uma semana muito boa para alguém aí, ó, que vai ter uma nova percepção sobre a família. Uma percepção positiva que vai apaziguar seu coração. Porque às vezes a gente acha que sabe tudo, né? Ai, mas eu sei o que aconteceu com a minha família, eu estava lá. Mas é a percepção que vai estar diferente. Porque às vezes as coisas acontecem, e a gente não percebe a realidade, a gente não só quem sabe tudo é Deus, meu amor. Por isso que no tarô, às vezes, a gente lê o passado também. "Ah, mas o passado eu já sei". Você viveu, mas você compreendeu? Olha só, gente, é uma semana para você passar muito bem com a sua família. E aí eu tô falando, você vai se conectar. Ah, eu gosto, hein? Tô falando, não se assuste com essa carta aqui significa transformação, é a mudança de perspectiva. Vai ter mesmo, e vai ser grande. Pensei que ia ser pequena, não vai ser pequena não, vai ser grande. Alguma realidade, uma caída de realidade aí, ó, que vai acontecer, que você vai ver a sua família com outros olhos e melhores olhos. Vai trazer muito alívio no coração de muita gente. Isso é maravilhoso. Tem movimentos na vida que a gente não entende, mesmo na nossa família. E essa semana está maravilhosa para você ter um novo olhar e positivo sobre a sua família. E é a família da sua origem, a família que você formou. Eu não sei, você vai me dizer. Às vezes a minha família que eu considero de sangue ali, que eu falo: "Meu, não, essa pessoa é minha família mesmo", não, é aquele núcleo de amigos. Vai mudar muita estrutura aí, viu. Se não for com você, se você sintonizar e perceber que não é com você, tudo bem, porque isso é uma leitura geral. Se você quiser saber de você, a sua família, aí tem que agendar comigo, aí a gente vai no específico. Mas, também sabe o que acontece? Às vezes você é a portadora de uma boa nova para alguém que você ama. Sabia disso? Deus realiza o seu trabalho na terra por meio de nós também. Às vezes a gente acha que o anjo de Deus é aquele que está lá longe, em algum lugar estratosférico no universo, na galáxia, e às vezes nós podemos ser esses anjos na vida de alguém, transformando, ajudando essa informação. Então, se você sentir que é alguém que está passando por isso, de repente é por isso que você veio parar aqui nessa live ou nessa gravação, então, ah, mas você está falando só para eu compartilhar. Meu amor, eu falo o tempo todo para compartilhar algo que me ajuda mesmo, mas aqui é muito significativo, que vai ser uma mudança que é para mudar a estrutura real, concreta, familiar de alguém, e vai ser para o bem isso. É que quando acontece o choque, a gente fica abalado, vai ser uma coisa, assim, chocante de abalar a estrutura. Ó, aqui a cartinha abalando estruturinha, mas não é a estrutura base que está abalada, tá vendo? Que é o pensamento. Então você achava que a sua família era desse jeito, daquele jeito, e de repente você vai ter ali, ó, novidades acontecendo, pode começar agora e ainda durar, e ainda pode durar muito nesse caso aqui, dessa mudança na família, ainda pode durar muito mais tempo. Antes da gente chegar no amor, vamos falar do bem-estar, que é pra gente ter estrutura. Então o que que é bem-estar? É aquilo que eu posso fazer para colaborar com a minha saúde. Se eu tenho alguma dúvida séria da minha saúde, ou se eu já tenho alguma questão, é lá na médica, né, eu tenho que ir. O mais importante na saúde é sempre a saúde, gente. Com saúde a gente corre atrás. Desculpa, acabei de falar que com saúde a gente corre atrás. Com bem-estar a gente corre atrás. Desculpa, eu tô tentando ajudar vocês. Tem um momento na vida que, assim, quando vem o alerta, vamos pensar assim, ó, um alerta. Pronto. Então, já que o tarô tá dando um alerta, você vai ficar esperta ou esperto com esse alerta. E essa semana, ó,
Que diz a música? "Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar", tá bom? Essa semana vai ser isso. Se ficar com sensações de cansaço, desgaste, tem coisas que não são só a gente sozinha na nossa vida resolvendo. Eu tô dentro de um contexto maior. Então acabei de brincar, olha isso, as nossas brincadeiras que a gente faz, cuidado. Eu acabei de brincar assim, viva o SUS, que coisa boa, que coisa maravilhosa temos o SUS. Ou seja, tem uma coisa do meu contexto geral que mexe com a minha vida individual, que é eu ter condições de procurar uma médica, um médico. É mais difícil, é cansativo, tudo isso, mas existe essa condição no nosso país, é o único que tem isso. E existe uma outra condição que está acontecendo, que eu também falei das questões dos vícios. Pessoal, que está aí nessas condições, procura ajuda sim, porque os vícios acabam com o nosso dinheiro também. É muito curioso. A gente não é uma sabe aquele armário gaveteiro? A gente não é assim. Então nessa gaveta é só meia, naquela gaveta é só camiseta, naquela gaveta é só short. Nós não somos assim. Ou seja, na minha vida não é assim, o dinheiro é só isso aqui, essa área, o amor é só aquela área e saúde é só aquela área. Não, é tudo misturado. Dentro dessa questão de vício, analise, visualize como está a sua condição e procure ajuda médica. O que está acontecendo muito forte hoje no país, além dos vícios que já existem nos diversos produtos químicos legalizados e ilegalizados, também o do jogo. Ele afeta a química interna do corpo, pelo mental. Ele começa aqui, ó, na mente, mas mexe aqui, ó, no emocional. É a mente e a emoção. Por isso que as pessoas se auto-enganam, né? Porque não parece palpável, né? É diferente de pegar um objeto, não, eu vou consumir isso que está nesse objeto, nessa embalagem. Então aqui é palpável, a pessoa segura na mão, então você está vendo que é uma coisa. E esse outro são imagens, então a pessoa acha que não, que tudo bem, mas não é tudo bem. Procura ajuda, tá bom? Se você tem alguém aí na família que está passando por essa situação, existe sim a possibilidade do tratamento. Não perca a esperança, mantenha a esperança, aconteça o que acontecer, mantenha a sua esperança. O mais difícil disso tudo é isso aqui, ó, é a tomada de decisão e procurar ajuda. Se você conhece alguém que precisa dessa palavra, faz um clipe dessa parte aqui que eu tô falando e manda pra pessoa, pelo amor de Deus. Ajuda a pessoa, é um jeito de ajudar. Você não pode fazer pela outra pessoa, infelizmente. Se você é a pessoa que quer ajudar alguém, ai que doloroso, o que eu vou falar aqui é doloroso, tá? Se você é uma pessoa que quer ajudar alguém da sua família que está vivendo qualquer uma dessas compulsões, vícios, etc., saiba que você pode aconselhar, mas você não pode fazer pelo outro. Tem limites, e o limite é da pessoa. Desculpa ter que falar isso essa semana para vocês, no sentido do bem-estar. Por isso que eu falei bem-estar que afeta a saúde. É aquilo que nós podemos fazer para melhorar a saúde. E tá muito forte isso essa semana. Talvez tenhamos notícias aí, ó, no contexto geral, vamos prestar atenção nos noticiários, que fale a respeito disso na questão da saúde pública. Presta atenção essa semana no noticiário, que talvez aí a gente veja, aí a gente vai saber, né? Tem condições sim, gente, mantenha a esperança, por favor. Ai, que bom, graças a Deus, uma palavra de alento, graças a Deus, tá vendo? Mantenha a esperança. Decida-se pelo tratamento ou ajude aí alguém a mostrar que se a pessoa se tratar, ela vai ter a conquista, ela vai ter o bem-estar, ela vai ter a saúde, ela vai se recuperar financeiramente, ela vai ter tudo de bom, graças a Deus, mas a pessoa precisa ter essa decisão. A decisão está na mão da pessoa ou na sua pessoa, se é você que está assistindo isso nesse momento e está passando por essa provação que você mesmo criou para você ou que aquela pessoa criou para si. Eu li a energia do amor para os signos desse mês, tá aqui uma live, procura lá na playlist de tarô ao vivo, leitura de tarô ao vivo, que tem também. Agora a gente vai ver a energia do amor. Vou destrinchar, hein? Vamos primeiro ver o que que o tarô vai falar. E aí a gente vai especificar, porque essa semana o povo tá desesperado. Desesperado para gastar dinheiro, isso sim. Ah, aí, gente! Aí a egrégora, essa semana, vai ajudar algumas pessoas, sim, que estão em busca, que estão procurando. Para quem tá em família e quem já tem um relacionamento, que lembra que pessoas que já estão em relacionamento estável também podem ser namoradas. Pessoas podem se sentir em namoro também. Uma semana gostosa, então, para curtir, uma semana gostosa para reavaliar positivamente o relacionamento, semana gostosa, né?
pra gente ter gente, um diálogo, que bom. Curta, puxei mais aqui, ó, pra quem já está em um relacionamento, tem gente aí que vai curtir essa semana, tem gente aí que vai, ó, prosperar, isso aí pra quem já inclusive já tá na sua condição de equilíbrio de finanças, muito legal, porque gente, é importante, sempre nos relacionamentos, eu já falei, vou continuar a falar e vou falar sempre, é muito importante, quando a gente está em um relacionamento, ter o equilíbrio de finanças, tá? Ah, mas e o amor? O amor, meu amor, presta atenção no que eu tô falando. Amor de Deus, o amor vai se sustentar também nesse equilíbrio. Porque quando você tem um equilíbrio de finanças, de respeito, o amor vai estar mais forte também. Ah, por quê? Porque, meu amor, pensa se você ganha 5.000, a outra pessoa ganha R$ 1.000. Não dá para os dois dividirem meio a meio. Não dá, já falei isso antes. Tem que ter uma proporção. Então, as pessoas essa semana que conseguem ter essa sacada, elas vão ter, sim, muita harmonia. E não vai ser nem só essa semana, vai ser sempre. Visão. Tem gente que quer casar aí, ó. Tem gente que tá para se casar. Axé, porque tá uma energia de união de casamento aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, que vai ter gente recebendo pedido. Ai, meu Deus, o povo aproveita Dia dos Namorados para pedir casamento, é? Que legal, gente. Ó, casamento mesmo, né? A juntar os pedacinhos, os paninhos, não. Tô falando de casamento. Tô falando de papel passado, cerimônia. Vocês que só juntam os paninhos aí, ó, fique esperto na parte jurídica. Você que não, ai, porque o casamento não é importante. Ah, porque o papel não é importante. Ah, tá. Não é importante até a hora de você ter que, Deus me livre e guarde, ó, bater na madeira. Mas, ó, até a hora de você ter que passar por um PS. Até a parte de você ter que chegar ali, ó, no inventário. Até a parte de você chegar ali num investimento ou no financiamento de uma casa. Tô falando aqui a parte jurídica, importante para quem vai casar ou juntar os paninhos essa semana, porque vai acontecer essa semana. Pelo amor de Deus, tô vendo aqui coisa boa, tô vendo aqui coisa boa, coisa de união. Ó, que coisa boa, união. O pessoal que vai casar, que vai se juntar essa semana, ai Jesus, que vai ter aquele encontro que você vai falar assim: "Ai meu Deus, agora vai", mas mantenha o pé no chão na sua parte jurídica, pelo amor de Deus, não se deixa levar só pela emoção. Vamos ver quem tá solteiro, que está em busca. A energia para quem tá solteiro, será que dá tempo ainda? Nessa semana? Ai, gente, de repente aí começa essa semana e perdura, né? Vamos ver, quem sabe? Energia geral do amor para quem tá solteiro. Ai, meu Deus do céu, que delícia! Aqui, olha, o povo quer desencalhar essa semana, aproveita, porque do mesmo jeito que você quer desencalhar, outra pessoa também quer desencalhar. Vai durar? Aí eu já não sei, meu amor, aí você lê o tarô específico comigo, mas o fogo da paixão essa semana vai ajudar. Mas presta atenção, já deu o recado lá, presta atenção nessa coisa jurídica, faz as coisas com o pé no chão. Engraçado porque ali a leitura que eu fiz para a Rádio Casilioca, para a egrégora da Rádio Casilioca, saiu uma coisa bem diferente, então tem que ver o que está acontecendo lá naquela egrégora. Agora aqui na nossa egrégora tá bem cheia do axé. Aí, gente, o fogo da paixão. O fogo da paixão está assolando a sociedade brasileira em todos os lugares do planeta, porque não adianta: "Ai, Ale, eu tô falando, ai, tudo bem, Ale, mas eu tô aqui em Portugal. Ai, Ale, tudo bem, mas eu estou na Islândia. Ai, mas tu é brasileira, meu amor, do mesmo jeito". Vocês sabiam que o Dia dos Namorados foi um dia criado pelo publicitário João Dória, pai do João Dória Júnior? Criou a data, com o objetivo de impulsionar as vendas da loja Exposição Clipper. Aquela loja, ela tinha visto que a junho era o mês mais fraco de vendas. Então, assim, a gente tem que fazer, aí contrataram o cara, né, ele era um grande publicitário já, muito importante. E falou assim: "Olha, a gente precisa impulsionar". Ele teve essa sacada. E por que 12 de junho? Porque dia 13, o dia seguinte, já é o dia de Santo Antônio. Então, ó, você vai namorar dia 12, dia 13 já tá casando. Ai, que sucesso, o pessoal já fez essa associação. Puxa, um dia véspera do santo casamenteiro. Então, nossa, deve ser muito forte essa data. O cara achou uma data muito forte. E é uma data criada para vendas, e funciona até hoje. Que sucesso. Para venda, mas assim, para quem quer arranjar namoradinho essa semana, vai funcionar? Vai funcionar também. Vai durar? Eu já não sei. Vamos pensar em pessoas que estão em situações que não estão satisfatórias
E se o tarô tem alguma mensagem para as pessoas que estão em situações não satisfatórias na área do amor. O quê? Não sei, tarô que vai dizer, eu não sei nada, porque tem 1 milhão de situações que podem não estar satisfatórias, a pessoa quer uma dica, um amparo, uma solução, e agora para onde eu vou, o que que eu faço? Aí tem que ser no específico, né, você tem que mandar mensagem para mim específica, agendar comigo. Essa semana aqui, ó, essas forças, essa egrégora que o Brasil alimenta, que nós alimentamos com os nossos pensamentos, as nossas energias, não vai desamparar quem também não está numa situação satisfatória. Você vai achar sim a sua solução, principalmente se você estiver conectada, sabe com o quê? Com a sua família, com suas amizades, as pessoas que te amam. Então, se você está vivendo uma situação afetiva, amorosa, que não está bacana para você, que você não está realmente bem, você se junte, procure um amparo, um auxílio do seu grupo que te ama, da sua família, das suas amizades, daquelas pessoas que te amam, porque você vai ter sim a solução, você vai ter sim o equilíbrio, a força, colocar os seus pingos nos is e buscar algo bom para você. Então não é porque você está vivendo numa situação que não está legal, não está sendo satisfatória, eu tenho que viver isso para sempre. Não, você não tem que viver nada negativo para sempre, meu amor. Deus te criou para o amor e para a felicidade. Olha lá, a gente falando para você colocar a mão na massa, cortar o que tem que cortar. Se não tá boa, não tá feliz, não tá satisfatória, tá te fazendo mal. E tem alguns casos até que às vezes é bem mal mesmo, né, gente? Então, você não é para você viver isso. Procure, sim, fazer o corte que você precisa fazer. Principalmente se você está numa relação de pessoa que não é sincera com você. Não é para você viver isso. Para quê? Você vai estar com alguém que está mentindo para você, está escondendo coisas. Não, chega, desperdiçando sua força, desperdiçando sua energia. Não, meu amor. Aqui, ó, é para você ter isso aqui, ó, coisas boas. Pra você começar coisas boas, você consegue. Essa semana, aproveita a energia geral da semana, onde as pessoas estão ali com o pensamento, as energias, o emocional do grupo, principalmente nós, o grupo de pessoas brasileiras, estão empenhadas nessa questão afetiva. Usa essa energia para te dar força, para te dar gás, que é isso aqui, ó, te dá força, te dá gás para você mudar a sua realidade. E se tiver que cortar, corta, corta e sai andando, nem olha para trás. Ripar. A gente vai ripar um banho de ervas, coisas para colocar na casa. Vamos? Vou dar mais essas dicas para vocês, que vocês querem. E depois também não reclama. Não quero saber, que é para ripar. Você vai fazer um banho de ervas. Esse mesmo chá do banho de ervas você pode usar na sua casa. E eu explico como. No banho de ervas, você vai colocar folha de eucalipto, a folha. Se você acha que a sua energia tá legal, além da folha de eucalipto, põe de arruda. Se você acha que você está muito pesada, você coloca guiné. É um mato guiné, procura aí na internet, tem em todo lugar. Junto, você também vai colocar pétalas de rosas, vermelha, cor de rosa e amarela. Você vai colocar 3 pedacinhos assim, ó, de canela. Como é que você vai fazer? Você vai ferver essa canela. Você ferve esses 3, desliga. Você ferve uns 3 minutinhos, assim, no punhado de água, uns 500 ml de água. Desliga. E aí você coloca as outras ervas, a arruda, o eucalipto ou a guiné. A arruda você pode substituir por guiné. Então vai ter 2 de limpeza aí, hein. E vai colocar as pétalas de flores, um punhadinho de cada. Pétala de rosa amarela, cor de rosa e vermelha. Deixa lá, curte uns 20 minutinhos. Coa. Quando coar, nessa água que você já coou, você pode colocar umas gotinhas de alfazema. Se você tiver a folha alfazema, a flor, quer dizer, a flor ou a folhagem alfazema, que dependendo do lugar do país o pessoal chama alfazema, dependendo do lugar do país o pessoal chama de lavanda. Tanto faz a mesma planta, tá? Só muda a origem da palavra. Aqui, ó. Ai, onde que tá? Ai, se eu não uso, ó. Ai, que eu tô falando eu não uso. Aqui, ó, que eu já aqui, ó, já uso tudo. Adoro. Então, aí você coloca umas gotinhas. Um punhadinho só, não precisa muita coisa não, entendeu? Aí você leva para o seu banho de higiene. Toma o seu banho de higiene. Claro que enquanto você estiver fazendo, você vai pedir a Deus que dentro da lei maior, do merecimento, da justiça divina, dentro do trono do amor, você encontre o amor, você harmonize o amor em sua vida, mesmo que você não queira encontrar, mas que você harmonize. Toma seu banho de higiene normal e lava, ó, é daqui, ó, que você vai lavar.
do topo da cabeça para baixo. Esse banho é energético, ele não é um banho de uso religioso, é um banho de uso energético. Aí esse mesmo chá que você fez, você pode pegar ele um punhadinho, colocar assim no borrifador pequeno. Ih, tem bastante coisa que eu vou ensinar para casa, hein, para quem quer encontrar amor ou harmonizar o amor. Você coloca no borrifador pequeno com um dedinho ou 2 assim de álcool, álcool comum, tá, álcool líquido comum, porque ele ajuda a conservar e limpar o ambiente também. Aí você vai borrifar pela sua casa, você limpou a sua casa bonitinho, beleza. Aí você vai finalizar a sua limpeza da sua casa normal com esse axé, você enquanto sempre mentalizando coisas boas, que isso aqui vai limpar as energias da sua casa, não ficando nada de negativo e vai transformar em positivo, trazendo harmonia no amor, trazendo um novo amor, trazendo um axé. Então você vai fazer isso, sempre do fundo para frente. Como é que a gente limpa uma casa com energeticamente, gente? É do fundo para frente. Se você mora em sobrado, por exemplo, pode ser lá do fundo da parte de cima para a parte térrea. Se você tem porão, limpa a parte do porão também, pelo amor de Deus. Um dia acho que eu tenho que fazer uma coisa só explicando a limpeza de casa, né. Se você tem sótão, porque tem gente que está me assistindo de outros países, se tem sótão, então começa pelo sótão, ou pela mansarda. Quem mora em outro país aí sabe o que é. Sempre tem que limpar tudo. E inclusive eu costumo fazer limpeza até do lado de fora. Agora eu moro em apartamento, eu vou só até a porta. Eu abro a porta, limpo e fecho. Limpo tudo, meu amor, até em volta. Quando eu morava em casa térrea, até em volta eu limpava. O jardim, pra você ter ideia. Vamos fazer mais coisa? Você vai fazer um pote na sua casa que vai tanto trabalhar a prosperidade no amor, na paixão, no afetivo, quanto a prosperidade, ó, de din-din. Mexe também, ajuda a ativar. Você pode colocar isso aqui na sua casa, até no seu ambiente de trabalho, se você tem loja, em coisa de comércio, ó. Você vai colocar aqui, ó, num potinho bem bonitinho, não importa o formato, você escolhe. Canela em pau, várias. Cravo, vários. Salpica de cravo. Para quem quer amor, vocês precisam ter essa pedra, gente. Harmonizar no amor, vocês precisam ter essas pedras aqui, olha, que são quartzos. É o quartzo rosa, pode ser o quartzo roxo também. Eu tenho esse aqui na corrente, ó. Ele tem essa cor da minha blusa, ó, tá? Que é uma cor também maravilhosa de harmonização e de transmutação. Uma cor maravilhosa. Se você sente que você tem uma chaga no seu coração, uma tristeza, uma chaga, que precisa de cura, que precisa de uma harmonização além desse, aí vai pegar pedrinhas verdes, assim, ó. Você vai colocar pedrinhas verdes, tô ensinando para casa. Vai fazer esse potinho assim, ó. Um potinho com rosa, um potinho com verde. Se você não tem pedra, pode ser um vidrinho, um cristalzinho assim, tá? E vou montar aqui, ó, inclusive. Ah, eu já sou casada. Ah, meu amor, sou casada, mas quero ficar cada vez melhor. Não sou boba. Tá vendo? É o que tem, você vai colocar o que tem. Você pode colocar pedras, verde e rosa, canela e cravo. As pedras vão trazer essa função de transformar, principalmente essa aqui, ó, negativa em positivo também. As pedras conseguem fazer isso, de trabalhar, de transmutar. E aí você vai deixar isso em destaque na sua sala ou em destaque no seu quarto. Mais importante que tudo, fez o seu potinho com cravo, canela e pedras e cristais. Você vai orar. Você vai direcionar essa energia. Não adianta nada você fazer e deixar lá. Você vai chegar e vai pedir a Deus que essa energia aqui consagrada a Deus, ao divino trono do amor, trono divino do amor, possa te abençoar. Ó, eu vou fazer para vocês agora também, ó. Todo mundo tá me assistindo vai ganhar essa bênção. Deus abençoe que vai ganhar. Eu peço a Deus que essa energia que aqui está, abençoe a todo mundo que chegou até aqui na live ou na gravação. Eu em seguida, assim que acabar, eu vou lá na cozinha, vou colocar aqui a canela e o cravo para vocês também. Que receba essa energia, transformando tudo que tiver negativo em positivo, dentro da lei maior, da justiça divina, do divino trono do amor, do merecimento, para que vocês possam ter harmonia, amores novos, amores conquistados, clareza emocional, clareza de pensamento, para que não está positivo possa ter a força de ser transformado ou cortado de acordo com as bênçãos divinas. E que todo mundo aqui tenha força nessa semana e sempre na área do amor.
com muitas bênçãos, que assim seja, graças a Deus. Pronto, está consagrado, essa energia vai ser trabalhada aí para vocês e também durante essa semana toda. Isso aqui vai ficar ativo durante essa semana e vai ser maravilhoso. Quiser você também agendar o seu horário de leitura de tarô comigo, 1 hora, a gente conversando durante 1 hora, destrinchando a sua questão, ou então me mandar perguntinhas avulso no WhatsApp, que aí eu mando um áudio respondendo a pergunta ou as perguntas, mando a foto da mesa e também do mesmo jeito, também dou dica de banho de ervas, alguma coisa assim para fazer, vai do que o tarô indicar. Dá o like, se inscreve, porque eu vou avisando sempre aqui quando eu consigo fazer live, eu não estou conseguindo fazer uma data fixa ainda, por causa dos vários compromissos, então acho que a partir de julho, mês 7, talvez eu consiga um horário fixo. Agora tá assim, cada hora um momento, gente. Bênçãos para vocês. Tchau. Obrigada.